Vamos lá, pessoal. Vamos continuando, né? Bom, eu falei pra vocês sobre algumas preposições anteriores. A gente tá vendo uma repetição de preposições aqui, que é o in e o on. Mas eu tô focando agora em uma certa situação. Situação com relação ao tempo e ao lugar. Essas são as preposições mais usadas com relação a tempo e lugar. A gente tem isso daqui na internet, vocês acham isso aqui tranquilamente, né? Mas eu fiz com a minha carinha um pouquinho, não com a minha cara, mas entendeu? Que é a pirâmide invertida. Por que é uma pirâmide invertida, gente? É que a gente vai de uma coisa mais geral para uma coisa bem específica, bem pontual. Então eu tô indo do geral para o específico. E aí, quando a gente pensa de geral para específico com relação a tempo e com relação ao lugar, a gente tem vários exemplos com relação a isso. Vamos começar com relação ao tempo. Uma coisa mais geral, eu começo por tempo, século, década, ano, meses, semanas e partes do dia. Como assim? Olha aqui, ó. In 1980. In April. In a week. In the morning. Então eu tô sendo bem específico. Olha só, in 1980. Pô, quanto tempo tem isso aí? 365 dias. Nem sei se era bissexto, mas 365 dias. In April, 30 dias. In a week, uma semana, 7 dias. In the morning, quantas horas são uma manhã? Dependendo de quando amanhece, muitas. Então eu tô sendo bem geral quando eu falo isso daqui. E aí eu uso a preposição in para uma coisa mais geral. Quando eu vou afunilando o meu triângulo, pois afunilando foi ótimo, hein? Afunilando o meu triângulo, eu tenho a ideia já do on. O on já vai para o dia, a data e o feriado. Preste atenção que eu vou botar um asterisco aqui. Uma estrelinha estranha. Ó, dia. On April. Aí eu já botei muito específico, não é esse dia que eu quero botar, não. Por exemplo, dia da semana. On Sunday. On the 12th. Data, agora que eu ia botar, ó. On April 30th. Feriado. On... Halloween não é feriado, né? Vamos lá, on Tiradentes Day. Vocês lembram disso, né? Tá bom, só checando. Então eu fui de uma coisa mais geral, in 1980, in April, in a week, in the morning, para uma coisa um pouco mais específica. On Sunday, on the 12th, on April 30, on Tiradentes Day. Quando eu falo isso daqui, on Sunday, eu estou fazendo referência só a um dia, que é o Sunday, domingo. On the 12th, é só o dia 12. On April 30, mais específico ainda, o dia 30 de abril. On Tiradentes Day, no dia 21 de abril. Eu estou sendo específica, quer dizer, mais específica. Porque para eu ser específica, eu tenho essa ideia aqui, ó. Hora. At midday. At 9 o'clock. Night. Enquanto eu falei aqui que as partes do dia, in the morning, né? Partes do dia. Morning, afternoon, and evening. Quando eu falo da noite, lembra que em inglês a gente tem uma diferença entre a primeira parte da noite e a segunda parte da noite. Por isso que a gente vai pra night. Tu não sai pra night às 7 horas da noite, sai? Não, né? Porque já é 7 horas da noite da night dos velhinhos, né?
você sai pra night umas 10 horas, às vezes 11 horas, né? Se prepara primeiro em casa. Por isso que a gente usa at night. Porque é uma parte específica da noite. Não é a noite, não. É uma parte específica, é o final da noite, tá? E aqui foi que eu falei da questão do feriado, que é quando a gente tem aqueles feriados mais longos, ele não é um dia, né? Por exemplo, at Christmas, at New Year's, at Carnival, né? A gente tem uma situação, Christmas, você não celebra o Natal no dia 25 somente, você celebra também no dia 24. Então você tem esses 2 dias. O Ano Novo, você não celebra no dia 1º somente, você celebra no dia 31 e no dia 1º de janeiro. Carnaval. Carnaval, se fosse pra ser, é só terça-feira de carnaval, gente. Só que carnaval, normalmente começa na sexta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta não pode, porque é quarta-feira de cinza. Mas, por exemplo, em alguns lugares do Brasil é o mês inteiro, né? E tem até o carnaval fora de época. Então, assim, esses dias aqui, a gente usa o at. Então, quando a gente está falando de preposição com relação a tempo, a gente tem basicamente essas 3 e elas vão do mais geral para o mais específico. E essas mesmas preposições, bombril, elas são usadas para falar sobre lugar. Então, olha só, eu tenho aqui uma coisa mais geral. Galáxia, né? Via Láctea, aí galáxia, sistema solar, aí vem planeta Terra, aí vem América do Sul, América do Sul, Brasil. Então eu tenho, ó, in Brasil, vamos especificar mais um pouco, in Rio de Janeiro, vou especificar em Rio de Janeiro, em Tijuca. Ainda estou sendo genérica, ainda estou sendo geral. Por quê? Brasil, Rio de Janeiro de novo cidade e Tijuca é uma coisa grande, tá? A gente já vai ver porque, além de ser o geral, eu também uso a preposição in. Quando eu vou um pouquinho mais específica, por exemplo, as ruas, as estradas, as avenidas, eu já uso o on. Eu já especifiquei. Em Tijuca, por exemplo, eu posso botar on Conde de Bonfim. Avenue, perdão. Quando eu sou mais específica ainda, eu já tenho o endereço, ó. At 135 Conde de Bonfim Avenue. Então eu fui do Brasil para o endereço. Não virei um ponto, basicamente? Virei um ponto. Se eu botar um apartamento, então, já é um ponto. Dependendo do lugar, é um ponto mesmo, porque o apartamento não dá nem pra você entrar. Ou você entra ou sua mobília, né? Mas mudando de assunto. Quando eu tô fazendo isso, além da ideia do geral para o específico, eu também tenho uma ideia que é mais física. Como assim? Essa situação aqui, eu tenho uma ideia mais 3D. Quando a gente pensa do país, a gente pensa uma situação de limitações. Né, o nosso país, ele tem as fronteiras, ele tem o espaço aéreo. Então, aqui eu estou limitando numa situação de 3D. Eu estou limitando minha cidade também do Rio de Janeiro, ela também tem limitações e assim vai. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, não tem muita limitação não, porque tu não sabe onde começa um e termina outro, mas isso aí é Jacarepaguá. Quando eu falo disso, eu posso, por exemplo, falar in the store. Por quê? Na loja, dentro da loja. Eu tô vendo o lugar como uma situação tridimensional. Quando eu vou para on, eu já começo a ver o lugar como uma superfície. Lembra que eu falei da minha mãozinha no quadro, deu aqui no chão? Então, quando eu começo a ver já como uma superfície, eu já tenho a ideia do on. Por isso que eu uso on Conde de Bonfim Avenue, porque é uma rua e a situação tá ali naquela rua. On the board. Por quê? O quadro é uma superfície plana. Então, aqui a gente tem a ideia da superfície. Essa situação aqui é porque ia ficar muito pequenininha. Eu queria que vocês visualizassem. Eu vou do 3D para a superfície e eu viro um ponto.
Esse ponto pode ser o ponto físico ou o ponto de referência. Como assim? Por exemplo, me encontra na loja. Me encontra na loja. Só que esse aqui, eu tô falando dentro da loja. Esse aqui eu tô usando a loja como referência. Eu posso estar dentro da loja, como eu posso estar na porta da loja, como eu posso estar do lado da vitrine, como eu posso estar no banquinho ali na frente, como eu posso estar do outro lado olhando pra ver se tu é gatinho, pra ver se eu vou falar com você. Então, a ideia é essa. É um ponto de referência. E é um ponto também porque a gente falou sobre isso, olha. Endereço é uma coisa pontual. Não tem jeito. Outra coisa também que é pontual é the bus stop. No ponto de ônibus. É ponto mesmo, gente. Então, assim, vamos do geral para o mais específico, tá? Como isso pode cair com vocês? Com questão de ideia. Meet me in the store, meet me at the store. Vai dar uma ideia diferenciada. Meet me on the store é muito estranho, porque você vai ter que estar sobre a loja. E na sobreloja, viu? Aqueles sobrados assim. Tá, piada horrível. Vamos continuar, né? Que eu acho melhor. Mas lembra disso. Lembra dessa pirâmide, que essa pirâmide ajuda bastante. Agora a gente vai pro finalzinho, gente. E esse finalzinho é o finalzinho mais gostoso. Por quê? Porque é o finalzinho mais chato. Enquanto isso aqui de preposições, até então, não influencia muito no entendimento de um texto, como dizia a minha professora da faculdade, ela falava que se a gente falasse meet me in Sunday e on Sunday, que seria o correto, você nunca me encontraria na segunda-feira, você me encontraria no domingo. Então ela falava, a partir do momento que você não tem mudança de ideia, ou seja, a preposição, na maioria das vezes, principalmente essas daqui, elas não têm muita mudança de ideia, mas aquelas outras que a gente falou, principalmente as de movimento. Então, se não muda, lembrando, se não muda de ideia, gente, a gente não precisa se preocupar tanto. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque o uso da preposição, ele vai influenciar muito vocês na interpretação textual quando a gente fala desses carinhas aqui. Não da Bonnie Tyler e do Phil Collins, não, gente. Quando a gente fala dos phrasal verbs ou multi-word verbs. O que são esses verbos? Esses verbos são um verbo mais uma partícula que se juntou. E aí o que acontece? Quando eu tenho um verbo e eu tenho uma partícula, quando eu faço a junção dos dois, com relação ao phrasal verb, na maioria das vezes, maioria mesmo, gente, muda o sentido completo. Como assim? Eu tenho look e eu tenho after. Look é olhar. After é depois. Vamos juntar? Look after, olhar depois. Não. Não. Look after significa tomar conta. Então, se você olhar depois, já era. Ferrou. Tem que olhar antes, na realidade, né? Durante e depois. Então, o que acontece? É esse o problema. É aí que mora o perigo para vocês, para o entendimento do phrasal verb. E é isso que faz toda a diferença. Vamos lá. He walks on, doesn't look back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as he crosses the street, seeming embarrassed to be there. Tenho aqui, ó. Primeiro, walk on e look back. Dois phrasal verbs. Walk on. Ele não está andando sobre. Não é tipo Jesus Cristo andando sobre águas. Não é isso. Walk on é ele continua andando. Ele não para. Então, se a gente pega walk, é andar. On, na superfície. A gente acabou de ver as preposições. Walk on é andar na superfície. Não. Go on, carry on, walk on. A gente está dando uma ideia de continuidade de uma atividade. Também eu queria falar continuidade de uma atividade junto, ia ficar bizarro, né? Mas é continuando uma atividade. Então, walk on, continua andando. Doesn't look back. O look back aqui a gente tem duas situações. É look back mesmo, de eu continuo e não vou nem olhar para trás. Mas esse olhar para trás, gente, ele não significa olhar mesmo para trás. Ele significa de você ter remorso, de arrependimento de alguma coisa que você fez. Então, ele continua andando, não olha para trás. Ele finge que não consegue ouvi-la. Começa a assoviar enquanto cruza, ao cross, parecido com a cross, né? Cruza a rua. Parece envergonhado de estar ali. Tá? Então, assim,
Eu tenho essa ideia aqui do olhar para trás mesmo, mas o olhar para trás não do... Oi, tudo bom? É olhar para trás no sentido de ter remorso, se arrepender de alguma coisa. E aqui, Bonnie Tyler, que é a música mais bizarra. Cara, se vocês puderem, ver o clipe dessa música. O clipe dessa música é o clipe mais bizarro do mundo. Principalmente aquelas crianças com os olhos bright, assim. Cara, é muito engraçado, mas vamos lá. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around, every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around, every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Oh, meu Deus, o eyes ali sumiu. É tão bright que saiu. Então vamos lá. Turn around. Com relação ao turn back, look back, o turn around também pode ter essa ideia. Every now and then I get a little bit lonely and you never come round. Turn around de novo. Get a little bit, turn around. Be nervous of the best of all years. Go by and look in. Temos aí 3 phrasal verbs. Turn around. Tem aquela ideia do volta, né? Não só do volta no sentido de volta mesmo, dá meia volta, vou ver. É, desfaz o que você fez. É aquela ideia do, putz, tipo, desdiz o que você disse. Desmagoa. É uma coisa assim. Vire-se, volte. A qualquer momento, em todos os momentos, eu fico um pouco sozinha e você nunca retorna. Coming round, a ideia de retornar, tá? Ou seja, você dá a volta e voltar. Vire-se ou volte. De vez em quando eu fico um pouco cansada de ouvir os sons das minhas lágrimas. Volte. De vez em quando eu fico um pouco nervosa que os melhores dias da minha vida se esvaíram. Go by é essa ideia de ir embora. Ir embora no sentido de não voltar mais, tá? De se sair pelo ralo abaixo. Vire-se, volte, se arrependa. De vez em quando eu fico um pouco com medo, na realidade, com pavor, e aí eu vejo I see the look in your eyes, eu vejo o jeito nos seus olhos. Então, assim, quando a gente está fazendo questão de phrasal verb, a gente tem que tomar cuidado de muitas coisas. Para vocês, basicamente, a ideia. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. A questão dos phrasal verbs, que principalmente esse e esses dois aqui juntos, tá? Porque a divisão para vocês não faz muita diferença. Mas eu tenho 2 tipos de phrasal verb, né? Eu tenho o phrasal verb sem objeto, ou seja, como se fosse um phrasal verb, um verbo intransitivo. E eu tenho o com objeto. É isso que eu quero focar com vocês. Por quê? The car broke down. O carro quebrou. Ninguém quebrou o carro quebrou. Ponto. Sem objeto. An idea has come up. Uma ideia apareceu, surgiu. Ninguém surgiu a ideia, ninguém apareceu com a ideia. Não. A ideia surgiu. Então aqui eu tenho 2 situações que eu tenho meu phrasal verb sem objeto. E às vezes eu preciso saber isso para uma interpretação textual. Quando eu tenho o phrasal verb com objeto, ele pode ser inseparável e pode ser separável. Isso aqui para vocês não convém muito não, mas é só para vocês terem uma ideia. I'm looking for my glasses. Look for significa procurar. Então eu estou procurando meus óculos. E I cannot put up with him anymore. Olha aqui, ó, que bonito, ó. Put up with. Eu tenho um phrasal verb com 3 partículas. Então não é simplesmente a junção de um verbo com uma preposição, tá, gente? Eu não consigo aguentar. Put up with significa aguentar, aturar. Eu não consigo aturar mais ele. E os que são separáveis. He wrote down the answer. Ele escreveu abaixo? Não. Ele anotou. Eu poderia falar he wrote down the answer ou he wrote the answer down. Poderia ter das 2 maneiras. E aqui, please put the books away. Já tô com os books aqui no meio, né? Por favor, put away significa você guardar no lugar onde pertence. Por exemplo, os livros não pertencem no chão. Se você guarda na sua casa dentro do armário, onde é que você tem que botar os livros? Dentro do armário. Eu poderia botar assim, eu poderia botar put away the books.
tá? Para vocês, o mais importante é essa ideia, né? Saber quem tem objeto e quem não tem. E saber que isso aqui pode ser separável para você poder buscar o objeto. Mas vamos ao ponto crítico. O que vocês precisam saber nisso? É o que já vem agora, gente. Eu fiz uma lista aqui dos phrasal verbs mais usados, os phrasal verbs que mais caem em prova. Basicamente, vocês têm que ter uma ideia, tá? Add up é colocar junto, no sentido de totalizar alguma coisa. We added up the apples, there were 12. Ou seja, nós colocamos juntos e contamos as maçãs, tinham 12. Fazer sentido, ser lógico ou verdadeiro. Como assim? Her story didn't add up. Ou seja, a história dela não bateu, né? A história dela não bateu. I think she was lying. It didn't make sense. Eu acho que ela estava mentindo, não tinha lógica nenhuma. Então, a ideia aqui do add up é a ideia do não bateu, né? Não bate. Essa história não bate. Mais ou menos isso. Agora a gente tem blow up, tá? Tá em ordem alfabética. Encher algo com ar ou gás. Please, could you blow up those balloons? Ou seja, você pode encher mesmo, tá? Não é blow up no sentido de explodir aqui, mas é encher com ar ou com gás. Explodir ou causar explosão. A maioria das vezes acontece esse daqui. Esse aqui é um sentido metafórico, figurado com relação a esse. Explodir ou causar explosão. The building was blown up by a bomb. Já estou usando a voz passiva aqui também. O prédio foi explodido por uma bomba. Isso aqui pode cair para vocês. E no sentido de explodir, de ficar irritado, ó. When I said I couldn't go to her party, she blew up. Ou seja, quando eu falei que eu não podia ir pra festa dela, ela explodiu, ficou nervosona, irritadinha. Essa é a ideia. Quando a gente fala de bring up, já tem essa situação, já caiu em prova. Bring up, no sentido de criar uma criança. Como assim? Os seus pais te criam, ou alguma pessoa, seu avô, sua avó. O que é isso? É levar a criança de pequena até a vida adulta. Their grandparents brought them up because their parents were always traveling. Ou seja, os pais deles, os avós deles criaram eles, os avós que os criaram, porque os pais estavam sempre viajando. E bring up também tem uma outra ideia. É a ideia do bring up, de mencionar alguma coisa. Ou seja, começar a conversa sobre algo. Então, don't bring up the fight again, please. Não menciona, não fala da briga de novo, por favor. É essa a ideia. Onde que você ia chegar à conclusão de que bring up aqui seria uma ideia de botar alguma coisa na conversa, né? Bring up, levar pra cima, né? Traga pra cima. Mas essa é a ideia. Vamos lá. Call off. Call off no sentido de cancelar algo. Mary called off the wedding. She decided she didn't love him. A Maria cancelou o casamento. Ela decidiu que não amava mais ele. Como é que a pessoa decide isso? Mas tudo bem. Fazer com que ou falar para algo parar de atacar. Tipo assim, cachorro tá te atacando. Call off your dog. Tipo, manda ele parar de me atacar. Essa é a ideia. Chama ele. Call off your dog. Mesmo exemplo. Call off your dog. He's attacking my cat. Ou seja, chama teu cachorro aí. Caraca, ele tá atacando meu gato. Ai, chama teu cachorro aí, pô. Chatão, fica me perseguindo, fica me atacando. Essa é a ideia, tá? Mas normalmente o que acontece é isso daqui. Beleza? Carry on. Lembra que eu falei do walk on? Carry on aqui, ó. Continuar algo que estava sendo feito. Sorry, I interrupted. Carry on talking. Desculpa, eu interrompi. Continua a falar. Ou seja, carry on alguma coisa. Continue a fazer alguma coisa. Continue a falar. Comportar-se ou falar de uma maneira boba ou entusiasmada. The little boy was carrying on. Shouting and kicking all day long. Ou seja, fazer besteira. Quase que eu falei em palavrão agora. Mas fazer besteira, tipo, tava agindo que nem a criança. Mais ou menos, né? Essa é a ideia. Então, mas o que cai mais é essa daqui. Então, call off, cancelar, carry on, continuar algo. Come across. Come across, esse daqui principalmente... Não, perdão. Esse daqui é o que mais acontece, encontrar por acaso. Mas vamos ver todos eles. Passar a impressão de uma qualidade em particular. Julia came across as a bit bossy. Ou seja, ela passou uma imagem de ser mandona. Passou a imagem. Ela não é ou não é. Ela passou essa imagem. Outra, passar uma impressão para alguém. Essa aqui, ela passou dela mesma. Aqui é passar de alguém. I tried to sound happy, but it came across as overexcited. Eu tentei
parecer feliz, mas acabou parecendo que eu tava entusiasmadíssima, mais do que entusiasmada, né? Exagerado over, né? Lembra do above, over e tal. Então, essa ideia. Mas essa aqui é o que mais acontece, que é encontrar por acaso. Tipo, tá passeando na rua, ei, garoto, tô por aqui e tal. You came across. Louis was leaving the fruit shop and he came across Tom. What a coincidence. Ou seja, o Louis estava saindo da loja lá de fruta do sacolete, sacolão, e ele encontrou por acaso, ele esbarrou no Tom, mas não esbarrar fisicamente, tá, gente? Aquela ideia do, ih, caraca, esbarrei com você e tal. Que coincidência. Esse aqui é o que mais cai. Come up with. Você encontrar ou pensar em algo. Como assim? We finally came up with a solution to the problem. Ou seja, nós finalmente chegamos a uma solução. Encontramos uma solução. Tá? Pode vir com solution, pode ser idea, e assim vai. Quando eu falo de fall apart, até na música da Bonnie Tyler tem, mas não era nesse pedaço, é quebrar em pedaços inesperadamente, e aí a ideia do fall apart, metafórica, né, que é incapaz de viver normalmente. Quebrar em pedaços inesperadamente. My cake fell apart when I tried to cut it. Tá lá o bolo bonitinho, aí você tentou cortar, ele desmontou todo. Essa é a ideia do desmontar, tá? Tava lá com a trança bonitinha and then it fell apart. Ou seja, caiu todo, desmanchou. E incapaz de viver normalmente por causa de uma experiência traumatizante. After the divorce, she fell apart. Ou seja, depois do divórcio, ela desabou. É essa a ideia que eu tenho aqui, né? O desabar aqui e o desabar aqui também. Só que a ideia é mais metafórica do desabar. Get along. Ser ou permanecer amigos. Aí tinha um desenho antigamente que era assim, get along, gang, get along, gang. É sempre tão bonitinho. Ou seja, era um grupo de amigos que estavam sempre juntos e se davam bem. Então, ser ou permanecer amigos. We're not together anymore, but we get along great. A gente não tá junto mais, a gente não namora mais, mas a gente se dá super bem. Essa é a ideia. Ter progresso em fazer algo. How are you getting along at playing the guitar? Ou seja, como é que você tá indo? Como é que você tá levando esse negócio de tocar guitarra? Sair de algum lugar. It was lovely to see you, but my friend has to get along. She has a class. Ou seja, foi maravilhoso te encontrar, mas a minha amiga tem que zarpar. Tem que se mandar. Ela tem aula, então eu vou com ela, tá? Envelhecer. Her grandma is getting along. She's almost 99. O que cai mais, gente? Esses dois aqui, ó. A ideia do ser amigos já caiu até, e o ter progresso em fazer alguma coisa, tá? Esses daqui são poucos, mas é melhor saber. Get away. Deixar algum lugar. Mas o que cai mais é esse aqui, ó. Deixar algum lugar. I can't wait to get away from the city. Ou seja, não vejo a hora de me mandar daqui. Não aguento mais isso. Escapar de algo. The thieves managed to get away in a stolen car. Ou seja, os ladrões conseguiram escapar num carro roubado. Temos a ideia aí que é mais comum de aparecer o getaway. E não ser julgado ou punido por algo. Yvonne is always lying. I can't understand how she gets away with it. Ou seja, a Yvonne tá sempre mentindo. Eu não entendo como é que ela consegue se safar disso. É essa a ideia, tá? Não ser punido por algo é se safar de alguma coisa que você fez ou faz normalmente. Get over. O que pode ser esse daqui e esse daqui que caem mais, tá? Deixar de ser controlado ou incomodado por algo. I got over my fear of flying. Ou seja, eu passei por isso, eu não tenho mais problema com isso. Ou seja, eu venci o meu medo de voar. Deixar de estar triste por algo. Finally, Kylie got over her ex-boyfriend. Finalmente a Kylie esqueceu o namorado. Essa é a ideia. To get over someone é tipo você não lembrar mais da pessoa, você não pensar mais nela, não ficar mais triste por causa daquela situação, tá? E melhorar depois de uma doença. Have you heard? Dave has gotten over the flu. Ou seja, você ouviu? O Dave já se livrou da gripe. O Dave não tem mais, ele tá melhor. Então esses dois aqui os que caem mais, beleza? Give up. Never give up, never surrender. Acho que é uma música.
Desistir de alguma coisa, parar de fazer alguma coisa. We all gave up smoking on January 1st. Ou seja, nós todos desistimos, paramos de fumar no dia 1º de janeiro, né? Aquela promessa de ano novo. Não sei quando eles voltaram. Give up, normalmente a gente tem essa ideia. Go on, carry on, walk on, live on, e assim vai. Continuar. They landed in Paris and then went on to Montpellier. Eles pousaram em Paris e aí continuaram para Montpellier. Ou acontecer. What's going on? O que tá havendo? Essa é a ideia. O que tá havendo? Né? What's happening? E aí? O que tá rolando? Hold on. Segurar firmemente. Hold on to the railing, that way you won't fall. Ou seja, segura lá no carrinho, que assim você não cai. Manter uma posição ou uma condição. Normalmente isso aqui acontece. I will hold on to my job until Monday. Hold on, guy, you can do it. Ou seja, vai lá, continua nisso que você consegue fazer. Então assim, hold on studying. Tipo, vai lá, continue estudando porque você vai continuar fazendo. Então é uma ideia de se manter numa posição, né, por um tempo. Então eu ficarei no meu trabalho até maio. Look after, lembra da ideia do look e o after? Não é olhar depois. Tomar conta de alguém ou de algo. The nurse looked after the patient for months until he was better. Ou seja, a enfermeira tomou conta do paciente por meses até ele se sentir melhor, tá? Então assim, lembra sempre disso. As situações de phrasal verbs, elas nunca serão a ideia juntada, tá? Pode até dar alguma ideia, mas nunca será. Look forward to é um dos meus favoritos, que é esperar por algo ansiosamente. William is really looking forward to going on holiday. William está esperando ansiosamente para sair de férias. Eu também. Aliás, todos nós. A gente começa o primeiro dia de trabalho já esperando pelas férias, mas tudo bem. Look up, no sentido de melhorar. The economy is finally looking up. Ou seja, a economia está finalmente melhorando. Ou, o que mais acontece, que é esse aqui, procurar por algo em um livro de referência. O que é um livro de referência, gente? Dicionário, enciclopédia, gramática, até mesmo na internet, se você levar em consideração os sites de referência. Let's look up his number in the yellow pages. Cara, páginas amarelas, guia Rex. Ui! Acabei de dizer a minha idade, mas tudo bem. Então, essa é a ideia. Vamos olhar o número deles, vamos procurar o número dele nas páginas amarelas. Make out, tá? Deixa eu apagar aqui. Ouvir e entender algo. I can't make out what you're saying. Can you speak louder? Ou seja, eu não consigo entender o que você está falando. Make out no sentido de você conseguir decifrar os códigos, tá? Ouvir e entender algo. Eu não consigo entender o que você está falando. Pode falar mais alto? E foi mal, mas esse daqui é o mais usado, gente. Foi mal. Que é dar uns amassos, né? E caraca, eu não sei português. Ó, quer dizer, né? Não sei ordem alfabética, né? A, C, que é um D, tá? Dar uns amassos. We made out in the back of his car. Então, a gente deu uns amassos lá no banco de trás do carro dele. Não fiz isso não, tá? Mas é essa a ideia. Pass out. Desmaiar. Lisa was so tired, she got home and passed out on the sofa. O desmaiar não necessariamente é perder consciência, tá, gente? Pode ser o desamar no sentido de, caraca, eu tô tão cansado. E aí você cai e fica, tá? Distribuir algo. I pass out leaflets with information on our course. Eu distribuí. Eu passei pra galera, tá? Pull over. Encostar um veículo. That looks like a lovely restaurant. Can you pull the car over and park? Ou seja, esse parece um restaurante muito bom. Vamos parar o carro aqui, encostar o veículo e parar. Put down. Ó, olha quantos puts tem, gente. Vamos lá. Não, aqui é pull, perdão. Put down, put off, put up with. Eu posso combinar como eu quiser, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Put down, colocar algo em uma mesa, no chão ou tal. You can put the suitcase down in the bedroom. Ou seja, você pode botar a sua mala lá no quarto. Ou escrever algo, que é o mais comum que a gente tem. He put down his memories to write a book when he was older.
Então, ele anotou, ele colocou em algum lugar anotado. Put off, enquanto call off era cancelar, put off é adiar. Graham was so tired he put the shopping off until next week. O Graham estava tão cansado que ele postergou, olha que bonito você falar, adiou, né? Adiou as compras para a semana que vem, tá? Então a ideia do put off é a ideia do postergar, que eu acho bonito, que é postpone, tá em inglês. Put up with. Eu já tinha falado sobre put up with, né? Aturar algo ou alguém. My mother won't put up with my sister or I swearing. Minha mãe não vai aturar eu e minhas irmãs xingando, tá? Swear é tanto jurar como xingar. E pra terminar, gente, tá terminando. Turn up. Achar algo em algum lugar inesperado. Oh, my phone turned up in my bed. Cara, eu tô procurando meu telefone que nem a louca. Onde é que ele vai aparecer? Na minha cama. É essa a ideia. Oh, meu telefone apareceu na minha cama. O telefone não apareceu lá, né? Ele tava lá, coitado. Chegar em algum lugar. As always, Julian turned up late. Como sempre, o Julian chegou atrasado. Aumentar a temperatura, o volume. Please turn the music up. I love this song. Por favor, aumente a música, tá? E, pra terminar, watch out. Quer tomar cuidado. Watch out in the mountain. There are bears there. Toma cuidado na montanha. Tem ursos por lá. Tem muito mais, gente. Tem muito mais. O que vai acontecer é, toda vez que vocês estiverem estudando, toda vez que vocês estiverem lendo um texto, vocês têm que tentar ver o que é. Vocês não podem ler o texto e ignorar o pobre coitado, tá? Como eu falo para a maioria dos meus alunos, na verdade eu falo para todos eles que estão estudando, inglês é igual matemática. Não tem como você estudar inglês, por exemplo, você ler um texto e só ler o texto. Não tem como você olhar uma parte escrita, uma teoria e só olhar. Você tem que rabiscar, marcar as partes mais importantes, colocar tradução principalmente, tá? Então, assim, aqui é um grande exemplo do que a gente tem que fazer. É prestar atenção no contexto, para a gente poder, às vezes, deduzir o que o verbo está querendo dizer. Porque a junção dele com a partícula não vai nos dizer nada. Beleza? Isso é tudo por hoje, galera. Bye, 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 bye. E a gente se vê na próxima.